Hag Semer Rosh Hodesh. Em plena festa da Lua Nova, no primeiro do mês, vamos fazer aqui um estudo, a Devar que Elohim nos concedeu, com 19 referências escriturais e concordâncias escriturais evidentemente sobre Elohut Gadol HaMashiach. Foi isso que Elohim colocou no nosso leve, no nosso coração, Elohut Gadol HaMashiach. Quero convidar os irmãos, né, os Ahim, e também a Rosh, a abrirem, quem está com as suas escrituras, em Yahuhanan, 1 Yahuhanan, ou 1 João 5, não é 12 a 20, é 12 e 20. 1 Yahuhanan, 1 João, na Brit Hadashah, capítulo 5, versos ou versículos 12 e 20. Se não, leiamos. Assim está escrito: aquele que tem o Ben, o filho, tem a Raia, e aquele que não tem o Ben, Elohim, não tem a Raia. Ou seja, aquele que não tem o filho de Elohim não tem a vida. Vamos agora para outro tema, que é o Mashiach, Emet, é verdadeiro Elohim, verdadeiro Elohim, e deve ser adorado. Mashiach é verdadeiro Elohim e deve ser adorado. 1 Yahuhanan, 1 João 5, 20. Também sabemos que o filho de Elohim, o Ben Elohim, é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, o Emet. Estamos no verdadeiro, estamos no Emet, estamos no seu Ben, no seu filho, e a Yahushua HaMashiach. Este é o verdadeiro Elohim e a Raia eterna. Olha só o que a extensão da Torá fala, que é a Brit Hadashah, né? Este é o verdadeiro Duis, é o verdadeiro Elohim, e a Raia eterna, e a vida eterna. Vamos agora para outra referência. Yahuhanan, João 5, 19. João 5, 19. Fala sobre Elohut Gadol HaMashiach. 5,19. Quem achou diz Omeino? Omeino. Esse aqui diz, Yahushua explica a sua missão, né? Então leiamos. É o tema. Então lhes falou Yahushua: em Emet vos digo, que o filho, o Ben, nada pode fazer em si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Avi Hakadosh, o Pai, o Sagrado. Porque tudo que este fizer, né, o Avi Hakadosh, né, o Ben Hakadosh, também semelhantemente o faz. Amém? Vamos agora para Filipenses, capítulo 2, versos 5, 6 e 7. Filipenses, verso 2, capítulo 2, capítulo 2, versos 5, 6 e 7, de 5 a 7, né? Que aqui fala sobre o exemplo de Mashiach, né, na humilhação, mas também fala sobre Elohut Gadol HaMashiach. Se não, leiamos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também no Mashiach e Yahushua, pois ele, subsistindo
em forma de Elohim, não julgou como usurpação o ser igual a Elohim. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma do Avodá, né? Do Avodá Elohim, de servo, de Eved, né? Do serviço, como servo, como escravo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Quer dizer que ele mesmo, sendo Elohim, né? Se humilhou, né? Por amor, grande arrava, amor infindo, arrava infindo a nós. Segundo Filipenses 2, 5 a 7. Né? Vamos agora para bem pertinho, acho que é um Sefer, depois o Sefer de Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Colossenses 2, 9. Aqui fala sobre a advertência contra falsos ensinos, a Elohut Gadol HaMashiach, né? E a sua obra redentora. Se não leiamos, Colossenses 2, 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da Elohimidade. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da Elohimidade. Para quem não sabe, Elohimidade significa divindade, né? Então, a Elohut, como termo. Vamos agora para Yeshayahu, Isaías 9. Yeshayahu, Isaías 9, 6 e 7. 6 e 7. Também fala sobre Elohut Gadol HaMashiach. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu Hashem, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Elohim forte, Aviv a eternidade, quer dizer, Pai da eternidade, Príncipe da Shalom, né? Principal da Shalom, Príncipe da paz. Então, amados Ahim, quem é o Elohim forte? Quem é o Pai da eternidade, se não o próprio Elohim? Vejamos agora Yeshayahu 9, 7. Para que se aumente o seu governo e venha a Shalom sem fim sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora, e Leolam Vaed, o zelo de Yahweh Savaô fará isto. Omeim. Vamos a outra referência e concordância espiritual. 9. Vamos saltar para o último livro, Guiliana, Apocalipse 1,17. Guiliana, Apocalipse 1,17. A visão de Yahushua, né? Cavodificado, né? Resplandecente. Guiliana, Apocalipse 1,17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha aí, né? Quem que fala que é o primeiro e o último? Senão o Avir Kadosh, né? O Pai, o Sagrado, né? Vamos voltar para Yeshayahu, Isaías 44, 6. Yeshayahu, Isaías 44, 6. Yahweh é o único Elohim.
Yahweh Echad. Assim diz Yahweh, Melech HaIsrael, seu Redentor, Yahweh de Sabaoth, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Elohim. Amém? Então nós observamos aqui a concordância, né, relativa a Yahushua, né, que também ele fala, né, que é o primeiro, quem é o primeiro e o último, senão Elohim, né? Então continuemos. Yeshayahu, ainda no livro de Yeshayahu, Isaías 7:14. 7:14. Aqui fala sobre a promessa, né, a respeito de Immanuel, de Elohim conosco, Elohim entre nós, o Rei entre nós. Yeshayahu, Isaías 7:14. Portanto, Yahweh mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um ben, a um filho, e lhe chamará Immanuel, né? Elohim entre nós. Elohim conosco. Elohim é conosco, né? 7:14. Vamos agora para Yeshayahu 61, 1 e 2. Yeshayahu, Isaías 61, 1 e 2. As boas novas, fala sobre as boas novas da salvação, né? A bissora da salvação, né? Aqui uma profecia diretamente ligada a Mashiach. E o Ruach Hayav Elohim está sobre mim, porque Yahweh me ungiu para pregar as boas novas, a bissora aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de leve, de coração, e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável de Yahweh e o Yom, o dia da vingança do nosso Elohim, a consolar todos os que choram. Amém? Vamos para Yeshayahu, Isaías 11, 1 e 2. Vamos voltar um pouco no mesmo Sefer. Yeshayahu, Isaías, Elohut Gadol HaMashiach. É o tema que Elohim colocou no nosso leve, no nosso coração. Yeshayahu, Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2. Que fala do Malchut, né, do reinado pacífico, Shalom, do rebento de Jessé. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Ruach Hayahu, o Ruach de sabedoria, o espírito de sabedoria, de Rochmah, né, o Ruach Rochmah, e o Ruach de entendimento, o Ruach Binah, o Ruach de conselho e de fortaleza, o Ruach de conhecimento, de Da'at, e de temor e de tremor, como queiram a Yahweh. Amém? Esse foi Isaías 11, 1 e 2. Vamos para Yeshayahu, Isaías 53, de 1 a 12. Já é diferente aqui. Yeshayahu, Isaías 53, de 1 a 12. Que fala também sobre a Elohut Gadol HaMashiach. Quem creu em nossa pregação? Uma pergunta. E a quem foi revelado o braço de Yahweh? Outra pergunta.
porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma eira seca, de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, né? Como já sabemos. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer, como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Elohim e oprimido, mas ele foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a Shalom estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo derer, mas Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a um matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Com juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Uma pergunta: por que foi cortado da Eretz, da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, do nosso povo? Ele foi ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia a Yahweh agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus yomim, os seus dias, e a vontade de Yahweh prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e da sua nefesh, e ficará satisfeito. O meu Eved, o meu servo, o justo, né? Com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua nefesh, a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, de 1 a 12, né? Que fala também sobre o Eved, o cordeiro Kadosh, né? E a Roshua Hamashiach. Vamos agora para Devarim, Deuteronômio 18, 18. Muito interessante essa passagem agora. Devarim, Deuteronômio 18, 18. Suscitar-lhes-ei um profeta, do meio de seus ahimos, seus irmãos, semelhante a ti, e em cuja boca porei as minhas devarim, as minhas palavras, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Amém? Então vemos aqui as profecias, né? Devarim 18, 18. Vamos para aí, voltar para Isaías 52, 13 a 15. Isaías 52, 13 a 15. Que fala sobre o sofrimento vicário do Eved Hayahu. Eis que o meu Eved procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros Binei, né, do que o dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os Melech, os reis, fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão, né? Mas
outra referência, mais outra concordância sobre Elohim Gadol HaMashiach. Vamos agora para o Sefer HaEvrim, o livro de Hebreus 1:6. Hebreus 1:6. Hebreus 1:6. Fala sobre o Ben Elohim, né? Sobre o Mashiach, e fala que os Malachim são ministros. Hebreus 1:6. E novamente, ao introduzir o primogênito no Olam, né, no mundo, diz: e todos os Malachim, Elohim, o adorem. Quem é adorado, né, meus irmãos? Senão Elohim. Eu só conheço um Elohim, né? Hebreus, vamos agora, capítulo 1, ainda no mesmo Sefer, no mesmo livro, e vem Hebreus 1, de 1 a 14. De 1 a 14. Havendo Elohim outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos Nevim, aos avós, né? Pelos Nevim, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Ben, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da Kavod, da Tiferet, do brilho, né? E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela Devá, né? Hagevurah, pela palavra do seu poder, da sua força, a força de Elohim, logicamente. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos Malachim, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O Mashiach é o Ben, os Malachim são ministros. Continuamos aqui no verso 5. Pois a qual dos Malachim disse jamais: tu és meu Ben, tu és meu filho. Eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei a vir pai, e ele me será filho. Perguntas, né? E novamente, ao introduzir o primogênito no Olam, no mundo, diz: e todos os Malachim, Elohim, o adorem. Ainda quanto aos Malachim, diz aquele que aos seus Malachim faz ventos, e aos seus ministros labaredas de Eshe, de fogo. Mas acerca do bem do filho e o seu trono, ó Elohim, é para todo o sempre. Leolam Vaede, Omeim, cetro de equidade, cetro do seu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Elohim, o teu Elohim, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio e árvore, lançaste os fundamentos da Êrites, e os chamais são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos Malachim jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés, né? Não são todos estes espíritos ministradores, né? Ruachim, ministradores, responsáveis pelo Avodar Elohim, pelo serviço do Eterno, enviados para o Avodar a favor dos que hão de herdar a salvação. Eu quero dar uma vírgula aqui que coadune, que muitos querem excluir este texto que eu vou falar agora, né? Disse Yarro ao meu Yarro: assenta-te à minha direita,
até que eu ponha por escabelo dos teus pés os teus inimigos. Ora, muita gente quer cortar isso. E como é que pode? Disse o meu Yahweh. Vamos lá. Vamos para... e vem Hebreus 3, de 1 a 19. E vem Hebreus 3, de 1 a 19. Mashiach é superior a Moshe. O perigo da incredulidade e da desobediência. Aqui tem um alerta, inclusive. Se não leiamos. Por isso, que Dociam Ahim, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o emissário e sumo sacerdote, o apóstolo, o Kohen Hagadol, da nossa confissão, Yahushua, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moshe em toda a Beit Elohim. Yahushua, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior kavod e diferente, brilho do que Moshe, quanto maior honra do que a Beit tem aquele que a estabeleceu, pois toda a Beit é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Elohim. Moshe era fiel em toda Beit Elohim, como Eved, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Mashiach, porém, como Ben, em sua Beit, ao qual casa, qual Beit somos nós. Observemos, nós somos a Beit. Se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da Tikvah, da esperança, assim pois, como diz o Ruach Kodesh, o Espírito Sagrado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso leve, como foi na provocação do Ion, do dia da tentação no deserto, onde os vossos pais, os vossos avós, me tentaram, quando me aprova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isto me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no leve, no coração, erram no coração. Eles também não conheceram os meus dereim, os meus caminhos. Assim jurei pela minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça a vez de que vosso perverso coração de incredulidade vos afaste do Elohim Raim. Continuando, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada homem, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Mashiach, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança, a esperança de que